Vamos falar um pouco do processo de composição em parceria. O que você está achando aí? Você acha que a gente devia manter mais contato, menos contato? Achei que enchi muito o saco esses dias, não. Ah, eu acho muito louco, né, cara? Eu gosto muito dessa coisa de compartilhar o processo criativo, né? Primeiro porque é um desafio imenso para mim como trompetista pensar em criar alguma coisa, né? Porque minha formação é totalmente diferente disso, né? A Sim, gente é treinado em conservatório para ser bom reprodutor, para ser sim, bom executante, né? E a gente é muito bem treinado para isso, mas em termos de criação, a formação clássica, principalmente, né? Porque o jazz é outra coisa, né? A música popular, você vai para outros cantos sim, e acaba então. tendo um pouco mais de espaço de expressão, e tal. Eu Mas acho eu acho muito interessante isso, porque como a minha própria formação, eu comecei na música ouvindo rock and roll, que deve ser é, a grande parte aí da galera. E assim, a uhum, música popular em geral, não só o rock, mas a música popular em geral, sempre teve parcerias na composição, né? É legal que ela sim, tira meio que esse altar do compositor como o principal ali. Fica uma coisa mais anárquica o processo de composição. exato, exato. Você não cria essa relação com essa obra, né? A obra musical. A coisa Exatamente. acaba sendo um pouco, ela morre rápido, no bom sentido. Sim, A experiência da música, nesse caso, ela é mais efêmera, né? Porque ela acontece ali naquele ambiente com aquelas pessoas, não que ela morra, mas ela perde aquele significado original. Pelo sim. contrário, toda essa E eu acho formação que mais também. tradicional, né? Sim, sim, pode falar. Não, eu ia dizer que toda essa formação mais tradicional, em que na minha formação, assim, trompetista de orquestra, né? É assim que a gente é formado, para músico de orquestra principalmente. Quase nunca a gente é formado em trompete para ser solista, por exemplo, ou alguém que vai criar alguma coisa. Então, na formação de trompetista de orquestra, o que eu aprendo? O jeito certo de tocar Beethoven, o jeito certo de tocar Stravinsky, a diferença entre um e outro, como eu toco Schoenberg, como eu toco Mozart, e assim, e aí por diante, né? Então você cria, assim, um compositor, alguém que tem o poder da fala e você vai tentar reproduzir aquilo segundo uma tradição, quer dizer, você é tirado desse processo, né? Sim. Totalmente oposto dessa experiência que a gente tem de conversar com Beethoven, né? Estou conversando aqui com o meu Beethoven em particular. Você Eu quebra penso os paradigmas, né? totalmente, cara. Eu acho isso muito louco mesmo. É mais Muito libertário, bom. né? Esse lance da liberdade tem muito em questão, principalmente na música de vanguarda que a gente faz, que é um território completamente livre, né? Sem dúvida. E essa questão da liberdade traz aquela coisa da responsabilidade, né? Que vem junto com a liberdade. Imensa, né? Porque a gente está criando aqui uma peça, uma música que é feita por você, por mim, para esse momento. Quer dizer, eu tenho que estar muito atento à minha capacidade de contribuição nisso tudo, né? E minha Sim, capacidade de contribuição não é de ser o melhor instrumentista, na verdade é de entregar o que eu consigo entregar nesse momento para você, né? sim, Então, a minha responsabilidade aqui é de ser muito honesto e de ser muito curioso também, porque eu acho que para sim. mim esse é o principal desafio, né? É isso que eu estou aprendendo agora, essa questão da criação. Eu continuar, manter minha curiosidade, isso muito ativo. E não só reproduzir. Você falou, aqui você abre a surdina e aqui você fecha. Aí eu vou lá reproduzo exatamente porque a responsabilidade é toda sua. Não, eu tenho que assumir para mim e falar assim, ó, ele mandou nessa semicolcheia eu abrir e fechar, mas se eu fizer isso diferente, se eu colocar na semicolcheia anterior, ou se eu não abrir tudo, eu começo a ter que tomar decisões para que aquilo fique interessante, porque meu nome está Sim, na reta também nessa exatamente. hora. A criação acaba sendo minha também. Sim. E eu acho que esse processo de parceria, porque assim, a visão que a gente tem do instrumento é muito diferente, porque você teve uma vida dedicada ao instrumento ali, essa coisa muito mais íntima. Então, esse processo de composição vai potencializar os dois espectros, um do ponto de vista da abstração, da criatividade ali, e o outro desse ponto de vista da intimidade do instrumento. Então, essa liberdade Sim, que você tem de, ah, não, aqui eu acho melhor vir para esse caminho, porque
eu conheço muito bem o instrumento, mais do que o compositor, e eu sei que aqui ele vai responder de um jeito muito mais em potencial, e você também Exato, sabe do que a peça está se tratando. Então você sabe o que significa exato. ser um potencial dentro do contexto da peça, né? Eu acho que o passo número um de uma colaboração como essa é você estabelecer a linguagem comum, né? A linguagem Sim. comum é aquela, quando eu entendo mais ou menos para onde que você está querendo ir na composição mesmo, né? Propriamente dita, e você tem mais ou menos para onde eu estou querendo ir com os sons do meu instrumento, com aquelas técnicas que eu te apresento. Quando a gente estabelece esse mundo comum, é quando eu não Exato. preciso ser um especialista em composição e você não precisa ser um especialista em trompete. Mas Ótimo. dentro desse mundo comum aí, a gente vai estabelecer alguns combinados e um produto vai brotar, né? A gente não sabe como vai ser, mas vai brotar alguma coisa dali, Exatamente. mas dentro desse mundo comum, é esse que é o ponto, né? Encontrar você nesse momento de pesquisa foi engraçado, porque eu estou também no momento da minha pesquisa, da minha pesquisa de mestrado, que tem a ver com a interação com o compositor, em que eu estava explorando umas coisas muito malucas, assim, né? E Sim. dentre elas, no meu projeto de pesquisa, eu estou trabalhando com o Sérgio Cafegian. Ele me sugeriu Sim. Fábio, experimenta umas coisas, mesmo com apito, por exemplo, eu vi gente fazendo com apito. Aí eu lembrei de algumas peças que eu tinha escutado de uma compositora chamada Lisa Lin. Eu não sei de onde ela é, mas eu vi as peças dela com o Ensemble Musique Fabrique, né? O trompetista Sim. de lá, o Michael Blau, tocando umas coisas e tal. Eu achei maravilhoso. Ele tem um apito que ela coloca, faz uns sons muito malucos, assim. E eu me lembrei disso quando ele sugeriu umas coisas doidas. Aí eu comecei a explorar as possibilidades com o apito. O que apito é esse, né? Esse apito de Sim. patinho de borracha de criança, tomar banho. Fui lá, comprei um patinho desse, tirei o negocinho dele, assoprei dentro do trompete pra ver o que dava. E aí apareceu Nossa. um monte de coisa, um Ah, monte de som maluco. Conforme você vai você variando, cria aquilo outro vai instrumento, né? modulando. Nossa, cara, completa. A técnica é totalmente outra, assim. Sim. Exige muito mais da minha capacidade de controle do ar, de um jeito que Sim. eu não preciso controlar tão bem o ar quando eu toco o trompete da maneira tradicional, quando eu faço o som tradicional. Mas quando eu Não. uso o apito, Sim. porque ele é uma palhetinha, né? Então, é uma palhetinha de plástico. Eventualmente, pode ser que um outro tipo de palheta funcione melhor, mas é, depende da velocidade do ar que eu coloco ali, ele fica entre um harmônico dele, do apito, e outro. Aí fica Sim. uma coisa muito legal, só que é muito difícil de manter. Só que Então, esse é o som interessante do apito. era isso que eu ia te perguntar, porque na É, música contemporânea, principalmente em técnica estendida, que eu venho pesquisando muito, tem muito essa questão da microtécnica, né? Que é aham, você, entre um microtom e outro ali, é você achar um universo e controlar a técnica dentro desse universo. E é um controle microscópico, né? nossa, é muito maluco. Assim, eu não uso a minha embocadura formal, né? Que seria fazer esse tipo de som, mas essa técnica de respiração, de emissão do som, de controle do fluxo de ar, isso aí tem que ser elevado a uma potência que eu ainda não cheguei. É uma Sim, procura ainda, né? Porque sim, quando eu não consigo manter um efeito que acontece, quando eu não consigo manter o ar muito controladinho, é que ele fica com som de patinho mesmo, né? Porque aí fica sim, um som plástico, um som que chama para outro lugar que não é aquela exploração complexa daquela sonoridade, que é teoricamente muito simples. É um plástico vibrando. Mas se você assopra no sim. lugar certinho, na velocidade certinha, fica um som complexo, cara, com várias possibilidades. Então, sim, nesse caso, essa microtécnica aí é fundamental. Para a construção dessa peça, essa microtécnica seria fundamental, cara. Isso, né? É a microtécnica ali. Sim, sim, com certeza. E tem também, bom, a gente conversou, você me mandou um catálogo dessas técnicas estendidas aí, e o muito louco, a hora que eu vi, eu falei, pô, no fim, não adianta eu querer usar todas essas técnicas, porque cada uma vai ter esse universo todo particular dentro. Exato, E assim, se exato. eu escrevesse uma peça só com tudo, ela ia ficar muito diversificada e também ia te dar muito trabalho, porque cada uma daquelas técnicas ali são assim, meses e meses de trabalho para lapidar aquele tipo de técnica, né? Exato, exato, E a exato. gente Não, continua mas por um e vamos, né? exato, não, você colocou com perfeição, assim.
com uma só das técnicas, que eu não esperava que fosse essa. No começo, eu vi que você pirou nessa aí, eu falei, da hora, então vamos seguir nessa aí que é mais doida mesmo. Essa é muito Mas louca. o legal disso é que dentro dela você tem tantas variações possíveis que assim não faz nem sentido você incorporar outras. Claro, existe a possibilidade de você colocar é, um chiado, como é a peça da Lisa Lin. Ela começa com esse apito e depois vai para outra coisa, né? Aí tem Sim, sons normais de trompete e tal. Existe essa possibilidade? Existe. Mas não precisa disso. Dentro disso já tem um, um espectro de possibilidades de cores ali dentro que, se sim. explorar só isso, se a pessoa embarcar nesse jogo maluco aí, vai embora, vai longe, cara. Sim. E o que é legal disso aí também é a gente entender que por que que é importante essa composição em parceria, porque um compositor que, mesmo ele tendo o contato com o instrumento, se eu tocasse o trompete, esse nível de intimidade, dessa questão de É, microtécnica, só tem o instrumentista que tem um instrumento como nativo, né, da vida dele. exato, concordo. É uma coisa muito microscópica. Eu estou escrevendo uma peça para guitarra também, e a guitarra eu tenho esse tipo de intimidade. E eu fico pensando que, meu, assim, se não é guitarrista, não dá para escrever daquele jeito. Guitarra também é um É, instrumento muito particular com essa questão da microtécnica. E a gente explora muito isso. Então, é muito específico para o instrumentista. E às vezes, essa questão da microtécnica também não é nem do instrumento, é do instrumentista, né? Tem isso. também, Isso vai além. exatamente. Exatamente. É muito particular, né? A criação fica muito. Ela fica muito localizada. Ela é uma coisa que acontece entre o Fábio e o Leon. Ela não vai acontecer entre o Fábio e o Cafejian, entre o Leon e o outro trompetista. Não vai acontecer. Ela vai acontecer naquele. E, inclusive, nesse momento da sua pesquisa e nesse momento da minha pesquisa. Porque em outro momento a gente Exatamente. vai estar. Estamos em outro lugar, estaremos em outro lugar o ano que vem. Né? Sim. Isso é muito doido. Estamos Muito doido. no ponto de intersecção aí, ó, dos nossos caminhos. Essa peça só é possível nesse momento. É isso que eu quero Sim. dizer. A criação dela, né? Te mandei uma primeira versão. Na verdade, aquilo lá, eu estava pensando alguns tipos de técnica, algumas sonoridades dentro de um determinado contexto, porque para mim não basta ter só o som, eu preciso colocar esse som dentro de um determinado contexto para entender como que ele vai funcionar, entendeu? Aí eu te mandei aquela primeira versão lá para você. E aí, não sei, o que você achou? Tinha muita coisa para lapidar ainda, né? Sim, sim, com certeza. Não, eu encarei a primeira versão ali, né? O primeiro estudo, né? Eu Sim, encarei como isso mesmo, como um exercício do que seria possível, uma aproximação, né? isso. De sua parte com aquilo que eu te apresentei. Quer dizer, o que eu te apresentei, né? Só para ficar claro. Eu te mandei um vídeo onde eu tocava com esse apito, né, na boca, tal, não sei o quê, fazendo alguns sons possíveis. Eu te mandei, portanto, alguns materiais ali iniciais. Você modificou esses materiais da maneira que você achou melhor, assim. Só que foi, como eu disse, foi uma aproximação para você ver até onde que era possível fazer aquilo, E a forçar dinâmica, o negócio, né? exatamente, em termos de dinâmica, a articulação a gente não quis fazer, você preferiu fazer uma coisa do começo ao fim, num fôlego só, então, portanto, você explorou essa coisa do fôlego único, né? Sim, Eu encarei dessa forma, como um exercício tanto para você quanto para mim, para eu com descobrir, certeza. inclusive, que tinha momentos ali que cabia uma variação de dinâmica e a gente percebeu que não era possível, né? É, Sim. isso foi num primeiro momento, né? Estudando um pouquinho mais, Leon, tenho até que te confessar que até é possível alguma coisinha, mas assim, dentro do micro tem um espaço onde é possível variar um pouquinho a É o dinâmica, micro né? do micro ali. É o micro do micro, cara, mas é possível. Eu acho que com mais é, entrega a essa técnica, com mais tempo lapidando, como você disse, essa técnica, acho que é possível fazer variações de dinâmica sim. Mas o Sim, primeiro sim. exercício eu encarei como isso mesmo, né? Como uma aproximação, como um exercício para a gente ver até onde dava, né? Dentro daquele contexto, dentro do tempo que a gente tinha, dentro do tamanho que a gente esperava dessa peça. Foi uma aproximação, foi um primeiro diálogo. A gente estava Sim. se apresentando.
Foi para sacar também o que estava acontecendo ali, é forçar até o limite para ver até onde que Claro. chega, né? É. Aí eu meio que peguei algumas ideias que estavam funcionando ali, dei alguma canetadinha a mais, uns detalhezinhos a mais, te mandei a segunda versão, que aí ela já está mais detalhada. Cabeluda. Sim, então, porque daí eu já tento ir mais nessa coisa da microtécnica, até onde que eu consigo variar dentro da microtécnica, né? E aí te mandei ela mais detalhada. E não Isso. sei em que pé que estamos ela. E tá que estamos, não, essa aí ficou bem complexa, cara. Essa aí tem algumas variações ali que merece bastante atenção, né? Aí a gente já está combinando não só a técnica que a gente está falando só da técnica do apito, né? Mas ali a gente tem outras coisas, a gente está incluindo algum movimento de dedos nos pistos, está incluindo um movimento de wah-wah com a surdina, além disso combinando, aí foi ideia totalmente sua, combinar o wah-wah com o tubo, né, que sai da surdina. Sim. Ele muda ligeiramente o timbre, ele dá uma moduladinha no timbre e você combina essas duas coisas, a três, né? Movimentos do dedo, o A com essa modulação de timbre que acontece quando você coloca e tira o tubo da surdina. Então, assim, está extremamente complexo. Alguns trechos, né? Tem 2 ou 3 trechos ali que merecem uma repetição até aquilo ser absorvido de fato, né? Mas está muito interessante agora, né? Porque você começa, eu começo a observar relações, como que aqueles materiais vão evoluindo, né? Você abandonou ali a questão de ser um fôlego só, né? Até porque a peça ficou maior, tem materiais diferentes, ia ficar um pouco, talvez muito ligada às coisas, e tem trechos ali que merecem uma respirada. Então, assim, essa segunda é uma evolução completa da primeira, né? De ideia, de técnica de escrita, com certeza, porque a gente também conversou sobre como escrever, por exemplo, aquele movimento de wah-wah, né? Se era Isso. com gráfico, se era com mais e bolinha e tal. Então, isso para falar da técnica de escrita, e da técnica de execução, assim, se eu não estudar isso como eu estudo o trompete diariamente, essa peça não chega a dizer alguma coisa. Então, tem um avanço técnico nos dois aspectos, né? De escrita e de execução. Ela é Sim. uma evolução. É uma Na evolução, primeira forma. aprendendo a escrever, pensando sonoridade. O difícil de escrever a sonoridade é que a gente imagina uma coisa, mas quando a gente imagina essa complexidade sonora, né, que não é só uma nota, né, você viu, são várias movimentações para a gente tirar o Sim, som que a gente imagina. Vem também essa dificuldade de técnica de escrita. Como que eu vou fazer a anotação desse som que eu estou imaginando, né? Então, exatamente. coisas que estão muito atreladas ali. A gente pensar um som e pensar a escrita desse som, como que ela pode ser proposta. Por isso que a parceria também é livre nesse sentido, né? Porque às vezes você também tem mais um conhecimento de repertório trompetístico, né? E fala, ó, isso aqui, ela pode ser melhor escrita desse jeito, e etc, etc, né? E Sim, até sim. coisas desconhecidas, nessa coisa da microtécnica, né? Às vezes você sugere uma coisa que para você que é trompetista já seja mais intuitiva. E a gente É. segue essa ideia aí. Não, e só para dizer, eu tive muita sorte ali que você conhecia bastante da escrita ali de Stockhausen, que ele tem soluções para escrita para o trompete. Eu acredito que principalmente porque o filho dele era trompetista, né? Tem Sim. soluções que são geniais, assim, as questões de surdina, você coloca o tipo de articulação que eu preciso ter quando eu vou começar o som. Stockhausen ele explorou muito bem isso, né? Ele foi muito fundo e deixou muito sintético, muito fácil de compreender a técnica do instrumento. Quando ele escreve, apesar de toda aquela complexidade no primeiro contato da partitura, é lógico, né? Você consegue, isso aqui é isso, então lá na frente vai ser isso de novo. Não tá muito Você não precisa ficar desenvolvido, é isso que eu quero voltando na dizer. bula para ver o que, que significa. Exatamente. É uma escrita muito madura e você tinha muito contato com isso já. E tem coisas ali que você sugere, não sei se é porque você já conhece muito bem a escrita, mas que parece muito com algumas coisas que eu já andei lendo dele. É, Isso facilita muito o processo, facilita bastante. que legal. O Stockhausen, eu tenho conhecimento de algumas peças aí, mas não foi uma que eu peguei de modelo, essa técnica de escrita dele. Mas ótima coincidência lá, tá É, ótimo.